Sábado, 11 de julho de 2015, 20 horas e 52 minutos. No monitor de segurança da prisão de Altiplano, no México, tudo parecia normal. A prisão de Altiplano não é um presídio comum, é uma fortaleza de segurança máxima, construída para conter os criminosos mais perigosos do mundo. Paredes de concreto reforçado, inibidores de sinal de celular, sensores de solo. Na cela número 20, o prisioneiro mais valioso do México estava inquieto. Joaquim El Chapo Guzmán, o líder do cartel de Sinaloa. As câmeras mostravam El Chapo andando de um lado para o outro. Ele se sentava na cama. Ele trocava os sapatos. Ele ia até a área do chuveiro, o único ponto cego da câmera, protegido por uma mureta de privacidade. Às 20h52, ele entrou na área do chuveiro mais uma vez. Ele se agachou atrás da mureta. E então, ele simplesmente desapareceu. Os guardas demoraram 18 minutos para ir até a cela verificar. Quando chegaram lá, a cela estava vazia. No chão do chuveiro, havia um buraco quadrado de 50 por 50 centímetros. O que eles encontraram dentro daquele buraco humilhou o governo mexicano e chocou o mundo. Não era apenas um túnel, era uma obra de engenharia industrial que custou milhões de dólares. Esta é a história de como o maior traficante do mundo comprou, cavou e planejou a fuga mais audaciosa do século XXI, bem debaixo do nariz das autoridades. Para entender a impossibilidade dessa fuga, você precisa entender a prisão. Altiplano foi desenhada para ser inescapável. O chão das celas é de concreto maciço reforçado com aço. Mas El Chapo sabia algo que os arquitetos ignoraram. A prisão foi construída sobre uma área de lençóis freáticos e terra argilosa. E o dinheiro compra tudo, inclusive plantas arquitetônicas secretas. A operação começou mais de um ano antes da fuga. Engenheiros do cartel, treinados na construção de narcotúneis na fronteira com os Jamaica, foram enviados para a DEA ao redor da prisão. Eles compraram um terreno a exatos 1,5 quilômetros dos muros do presídio. Era um campo aberto, visível de todas as torres de vigia. Eles construíram uma casa simples de alvenaria no terreno, dizendo que seria um armazém. Mas a casa servia apenas para esconder a entrada da mina e abafar o barulho dos geradores. A precisão necessária era insana. Eles precisavam cavar um túnel de 1.500 metros que chegasse exatamente embaixo do chuveiro da cela 20. Um erro de cálculo de 1 grau na bússola e o túnel sairia na cela errada, no pátio ou na sala do diretor. Eles precisavam das coordenadas GPS exatas da cela de El Chapo. Como eles conseguiram isso? A teoria mais aceita é que corromperam funcionários para entrar na cela com dispositivos de localização antes ou durante a prisão de Chapo. O trabalho de escavação foi monumental. Eles retiraram mais de 3.500 toneladas de terra. Mas, diferentemente do Banco Central no Brasil, eles não podiam usar caminhões na porta da frente. Eles espalharam a terra pelo terreno ao redor da casa, noite após noite, elevando o nível do solo imperceptivelmente. O túnel ficava a 10 metros de profundidade. Ele tinha 1,70 de altura, feito sob medida para que El Chapo pudesse ficar em pé. Ele não era alto, e 80 centímetros de largura, mas não era um buraco escuro. O túnel tinha iluminação elétrica completa com lâmpadas fluorescentes ao longo de todo o trajeto de 1,5 km. Tinha um sistema de ventilação forçada com tubos de PVC que injetavam oxigênio puro, garantindo que o ar fosse respirável e fresco. E a peça de resistência. No chão do túnel havia trilhos de aço. E sobre os trilhos, uma motocicleta modificada. Uma Honda 125cc montada sobre rodas de trem, adaptada para funcionar dentro do túnel. O motor foi modificado para não gerar monóxido de carbono excessivo. A moto servia para duas coisas: retirar a terra escavada rapidamente, puxando carrinhos, e no dia final, transportar o chefe para a liberdade em alta velocidade. Durante meses, os outros prisioneiros de Altiplano reclamaram de barulhos estranhos. Eles ouviam marteladas e sons mecânicos vindos do chão, especialmente à noite. Eles chamavam o barulho de o fantasma do subsolo. Eles avisaram os guardas. Tem alguém construindo lá embaixo.
Mas os guardas ignoraram, ou foram pagos para ignorar. O nível de corrupção necessário para ignorar uma obra industrial acontecendo embaixo da prisão é incalculável. No dia da fuga, El Chapo agiu naturalmente. Ele tomou seu remédio. Ele assistiu TV. O sinal para a fuga foi dado. Ele foi até o chuveiro. O piso de concreto, que deveria ser impenetrável, já estava pré-cortado por baixo. Só restava uma fina camada de concreto que ele podia quebrar com um chute ou ser empurrada de baixo. Ele levantou a laje, desceu por uma escada de madeira de 10 metros até o túnel principal. Lá embaixo, a motocicleta o esperava, com um piloto de confiança. Ou talvez ele tenha pilotado sozinho. Ele montou na moto sobre os trilhos. O túnel de 1,5 km, que levaria horas para ser percorrido a pé, foi vencido em minutos. O vento no rosto, as luzes passando rápido. Ele estava viajando de primeira classe no submundo. Ao chegar na casa, ele subiu outra escada. Trocou de roupa. Seus homens o esperavam. Ele entrou em um veículo off-road, foi levado para uma pista de pouso clandestina próxima e voou para as montanhas de Sinaloa, seu santuário. Quando os guardas finalmente entraram na cela 20, encontraram o buraco. O vídeo da câmera de segurança, que foi vazado depois, mostra o momento exato. Os guardas olham para o buraco, olham uns para os outros, e é possível ver o terror em seus rostos. Eles sabiam que cabeças iriam rolar. A fuga de El Chapo foi um tapa na cara do governo mexicano e dos Estados Unidos, que haviam pedido sua extradição justamente pelo medo de fuga. O presidente do México estava em um voo para a França quando recebeu a notícia. Ele teve que dar uma coletiva de imprensa humilhante em Paris. A caçada que se seguiu foi brutal. A Marinha do México, com inteligência americana, varreu as montanhas do Triângulo Dourado. Mas El Chapo estava livre. Ele deu entrevistas para o ator Sean Penn. Ele estava vivendo como um rei, zombando das autoridades. A engenharia do túnel de El Chapo mudou para sempre a segurança prisional. Hoje, prisões de segurança máxima usam sensores sísmicos e de densidade de solo 24 horas por dia. Os pisos das celas agora são feitos com camadas de aço reforçado que tornam impossível o corte silencioso. Mas a falha real não foi do concreto, foi humana. Investigações posteriores revelaram que o plano custou cerca de 1,5 milhão de dólares, incluindo a construção e as propinas. O diretor da prisão foi preso. O chefe do sistema penitenciário foi demitido. Dezenas de guardas foram interrogados. Descobriu-se que os sensores de vibração da prisão estavam desligados para manutenção ou soavam alarmes falsos com tanta frequência que foram ignorados na noite da fuga. El Chapo acabou sendo capturado novamente 6 meses depois, em janeiro de 2016, não por causa de túneis, mas por causa de sua vaidade em querer fazer um filme sobre sua vida. Hoje, ele está na ADX Florence, nos Estados Unidos, a prisão mais segura do mundo, conhecida como Alcatraz das Rochosas. Lá não há solo para cavar. As celas são de concreto à prova de som. Ele está isolado 23 horas por dia. Mas a lenda do túnel de altiplano permanece. Foi a demonstração definitiva de que, para o crime organizado, fronteiras e paredes são apenas sugestões, não obstáculos. Se você tem dinheiro suficiente e tempo suficiente, não existe prisão inescapável. A física pode ser vencida pela engenharia e a segurança pode ser vencida pela corrupção. A fuga de El Chapo nos lembra que o submundo tem seus próprios gênios, arquitetos e engenheiros, trabalhando nas sombras enquanto o mundo dorme. Se essa história real de audácia e engenharia criminosa te prendeu, apoie nosso canal deixando seu like e se inscrevendo. Isso nos ajuda a investigar mais histórias onde a realidade supera qualquer roteiro de Hollywood. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que uma fuga dessas seria possível sem a ajuda dos guardas e do diretor da prisão? Deixe sua resposta nos comentários.